Duarte 1 e 2, Diana Simon Duarte e Parque da Lagoa, tem a palavra o ministro das Cidades, Jader Filho. Boa tarde, Maceió! Não, o povo alagoano é mais forte que isso. Boa tarde, Maceió! Agora sim, agora é o estilo alagoano. E nós vamos agora saudar o maior e melhor presidente da história desse país, Luiz Inácio Lula da Silva! Quero também aqui saudar o meu amigo governador Paulo Dantas. Obrigado, Paulo. Obrigado pelo carinho. Obrigado por toda a atenção que você sempre dispensou. Quero saudar também aqui a sua esposa, a Júlia, nossa primeira-dama. Saudar o prefeito de Maceió, o JHC. Obrigado, Jota. Saudar aqui o meu querido amigo, e tem sido um grande professor, presidente Lula. Presidente, o senhor me deu muitos presentes, mas o senhor me deu um presente muito importante. O senhor sabe que eu vim da iniciativa privada e eu tive a oportunidade nos últimos 3 anos de ter convivido com o ministro Rui Costa, tem sido um grande professor e amigo. Eu quero que vocês tenham uma salva de palmas pelo que o Rui tem feito por esse país. Obrigado, Rui, pelo carinho, pela amizade. Saudar aqui ao ministro Alexandre Padilha, ao meu amigo e esse grande governador, e seguramente tem feito a transformação que as nossas estradas do Brasil, que estavam abandonadas, que estavam esquecidas, esse alagoano que tem orgulhado o Brasil, que é o nosso ex-governador e ministro Renan Filho. Saudar o ministro Guilherme Boulos, saudar a nossa ministra Gleisi Hoffmann, saudar aqui em nome da senadora Eudócia e do meu querido líder Isnaldo Bulhões. Aqui eu peço uma salva de palmas. Obrigado, meu líder. Saudar todos os nossos parlamentares, queridos amigos aqui. Saudar os beneficiários. Saudar aqui o presidente da Caixa, o Carlos Vieira. Obrigado, Carlos. E saudar aqui os beneficiários, a Esiane, a Jéssica, o Marcos Antônio e a Rosimeire. Presidente, senhoras e senhores, queridos amigos de Alagoas, hoje é um dia muito importante. Mas se nós falarmos somente do número de 2 milhões de casas contratadas, eu considero uma coisa importante. Mas mais importante do que isso, são 2 milhões de sonhos realizados, 2 milhões de famílias que agora podem dizer: eu tenho uma casa para poder dizer que é minha e criar a minha família. E dentro dessa casa, presidente, só cabe amor. Dentro dessa casa, junto com ela, vem dignidade, vem esperança, vem uma vida nova. E esse, presidente, que é o maior programa habitacional da história do Brasil. O presidente Lula estava me perguntando ainda há pouco, governador Paulo, já de quantas casas o Minha Casa Minha Vida já entregou? Senhoras e senhores, o programa foi criado em 2009 e já são mais de 9 milhões de brasileiros e brasileiras, de famílias brasileiras que realizaram o sonho da casa própria. E isso graças a esse presidente que criou o maior e melhor programa habitacional da história do Brasil, que é o Minha Casa Minha Vida. Só que, presidente, esse programa precisava ser reconstruído. De 2009 para cá, muita coisa mudou. As necessidades das famílias, hoje existem outras necessidades. Hoje existe, e eu vou aqui perguntar, quantos de vocês consideram aqui que o aluguel da casa de vocês é um aluguel caro e que vocês têm dificuldade de pagar? Levantem a mão aí quem tem um aluguel caro. Pois é, presidente, foi para isso que nós refizemos o Minha Casa Minha Vida. E aí, quando nós chegamos no início de 2023,
nós montamos uma equipe qualificada, ouvimos governadores, ouvimos o setor privado, para que nós pudéssemos reconstruir o Minha Casa Minha Vida. Mas não só reconstruir o Minha Casa Minha Vida, porque como foi dito aqui, o governo anterior, que não gosta do povo pobre desse país, acabou com o Ministério das Cidades e acabou com o Minha Casa Minha Vida. E aí, hoje, nós estamos entregando aqui, são mais de 1.300 unidades. Pensem aqui, as famílias da Rosemary, por exemplo, se fosse por conta deles, a Rosemary não estaria recebendo as casas, e muitas das famílias que estão hoje recebendo aqui as suas casas não estariam realizando o sonho da casa própria. Mas aí o povo alagoano sabe das coisas, sabe quem é o presidente que cuida do povo pobre desse país, e reelegeu o Luiz Inácio Lula da Silva, e com ele voltou o Minha Casa Minha Vida. Aí, presidente, eu quero aqui, senhoras e senhores, fazer um agradecimento, e alguns deles estão hoje aqui, esses profissionais, presidente, que reconstruíram o Minha Casa Minha Vida. Aqui estou vendo o secretário Augusto, estou vendo aqui o secretário Ailton. Eu queria, pessoal, na gratidão do povo alagoano, na gratidão do povo desse país, desses profissionais que reconstruíram Minha Casa Minha Vida, eu queria pedir a vocês uma salva de palmas a esses homens e mulheres que tiraram do zero o Minha Casa Minha Vida, que havia sido extinto. Quero dizer do orgulho de vocês. Tenho muito orgulho do meu time. Tenho muito orgulho do que vocês construíram. Mas também, presidente, preciso agradecer em teu nome, Carlos. E vejo alguns profissionais da Caixa Econômica Federal. Sem a Caixa, nós não teríamos chegado até aqui. Eu queria pedir para vocês uma salva de palmas aos profissionais da Caixa Econômica Federal. Aqui, presidente, tem as entidades que lutam pela moradia. O Boulos está aqui. Eles também foram muito importantes nesse processo de reconstrução. Foi importante também, e aqui cito o presidente do Fórum Norte-Nordeste, que é o Marcos Holanda, que está aqui presente, que é alagoano, presidente, que nos ajudou com as construtoras que acreditaram nesse novo Minha Casa Minha Vida e nos ajudaram a reconstruir. E mais um agradecimento àquelas pessoas que estão de laranja bem ali, pessoal. Vocês estão vendo aquelas pessoas ali? São os operários. Eles espalhados pelo Brasil, como eu conversei com o seu João, com o seu Luiz, com a dona Miriam, e eles me falavam, presidente, do orgulho de construir casa para o povo brasileiro. Muito obrigado aos nossos operários. Muito obrigado aos nossos trabalhadores. Quero falar, presidente, do que fizemos. Quando eu digo da reconstrução desse programa, e aí me lembra, Isnaldo, da primeira conversa que nós tivemos, presidente, quando o senhor me procurou, o senhor me chamou e me deu algumas missões. Me deu uma missão de fazer um programa melhor. Me deu uma missão de colocar biblioteca em todos os Minha Casa Minha Vida, para que os jovens, os adultos possam ter o hábito da leitura. A localização agora do Minha Casa Minha Vida não pode mais ser longe do trabalho, não pode mais ser longe do posto de saúde, não pode mais ser longe da escola, da creche. Agora tem que estar perto do emprego, tem que estar perto do comércio. E aí, presidente, me lembro como se fosse hoje de um pedido que o senhor me fez. Me permitam dizer a frase que eu ouvi do presidente: Jader, nós precisamos agora que o Minha Casa Minha Vida tenha varanda. E eu vou dar o nome dessa varanda, Jader, para ti. Vai ser a varanda do Pum. Não foi isso, presidente? A varanda do Pum.
E a partir de agora, esse novo Minha Casa Minha Vida, construído por essa equipe do Ministério das Cidades, essa equipe fez, e a varanda do PUM agora, presidente, está espalhada pelos 4 cantos desse país, porque tem Minha Casa Minha Vida, presidente, em 88% dos municípios desse país tem o Minha Casa Minha Vida, tem um novo Minha Casa Minha Vida. A meta, presidente, está batida. E agora a gente já aumentou a meta. Chegamos em 2 milhões de casas. Para ser exato, pessoal, chegamos em 2.200.000 casas já contratadas. E nós vamos chegar em 3 milhões. E vamos chegar facinho, viu, presidente? Faltam só 800.000. E com essa equipe competente do Ministério das Cidades, com o time da Caixa Econômica Federal, com aqueles operários, com as entidades, com as empresas, daqui a pouquinho o senhor vai comemorar 3 milhões de famílias brasileiras recebendo o seu teto. E para o senhor entender, para vocês entenderem a importância do Minha Casa Minha Vida, hoje 85% dos lançamentos de casa nesse país até outubro de 2025, e não é o Jader Filho que está dizendo, quem disse isso foi a FIP, quem disse isso foi a Abrainc. 85% de todos os lançamentos, todas as casas e apartamentos construídos nesse país são do Minha Casa Minha Vida. E aí eu pergunto para vocês, como é que aquele bando de preguiçoso que veio antes do presidente Lula queria acabar com Minha Casa Minha Vida? Como é que ia ficar se agora 85% das casas é tudo Minha Casa Minha Vida? Isso eu juro para vocês, eu só posso acreditar. Ou é muita preguiça, ou esses caras não gostam de povo, não gostam de gente. E aí, presidente, não tinha como ser diferente. Saiu a pesquisa Quest. E aí, presidente, vocês sabem qual foi o programa do governo federal mais bem avaliado? Sabe qual foi o programa do governo do presidente Lula mais bem avaliado? Quem é que sabe aí? É o Minha Casa Minha Vida. De 10 de cada 9 brasileiros aprovam Minha Casa Minha Vida. E aí, mesmo assim, presidente, esses preguiçosos queriam acabar com esse programa. E ele, presidente, nós já fizemos alterações. Nós criamos o Compra Assistida, que foi o que atendeu. Você lembra da tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul no ano passado? Nós já entregamos, o presidente Lula já entregou 10.000 casas para o povo do Rio Grande do Sul. E isso é solidariedade. Criamos o Minha Casa Minha Vida classe média, porque as famílias da classe média não estavam conseguindo alugar suas casas. Alugar não, melhor, comprar os seus imóveis. E isso foi um pedido do presidente Lula. E aí, eu vi aqui o JHC falar da escolha de Maceió. Maceió foi escolhida porque quando nós iniciamos o programa JHC, a meta do Minha Casa Minha Vida era cumprido na região sul, era cumprido na região sudeste, era cumprida na região centro-oeste. Mas as metas da região nordeste, da minha região norte, não eram cumpridas. E nós mudamos, nós diminuímos a taxa de juros, nós aumentamos o valor do cheque da entrada para as famílias. E agora, presidente Lula, o senhor sabe qual é a região do Brasil que está mais usando o orçamento do Minha Casa Minha Vida? É exatamente a região nordeste desse país. E aí, não tinha como ser diferente de a gente, com essa mudança que está acontecendo, a gente está hoje aqui no Nordeste. Mas eu queria mandar uma mensagem ao meu Pará. Primeiro, dizer ao povo paraense que eu
trabalhei muito, mas essa mensagem não é só para o povo do Pará, é para o povo da região norte. O Nordeste hoje bate todas as metas que nós estabelecemos. E eu tenho certeza que com as alterações, com o trabalho da nossa equipe, com esse time fortalecido, o Norte, o meu Pará, vai ao chegar ao final de 2026, presidente Lula, também batendo as suas metas e cumprindo as suas fases. Quero terminar para falar para o senhor que esse programa é um programa jovem. Hoje, presidente, 75% das famílias que contratam Minha Casa Minha Vida são de famílias que até 35 anos de idade. Esse programa é um programa que está atendendo aquela família que está iniciando. Ela traz muitos outros objetivos. Presidente, eu sonhei nos últimos 3 anos por esse dia. Agradeço ao senhor. Eu sonhei muito, presidente. O presidente está me pedindo aqui. Presidente, o que eu recebi aqui, eu ia falar, presidente. Aí chegou esse papelzinho aqui. Foi por isso, presidente, que o presidente Lula está precisando, está pedindo que eu falasse do programa Reforma Casa Brasil. Essa é outra inovação que nós trouxemos para esse povo. Porque tem gente, pessoal, que quer ter a casa nova. Tem gente que precisa de uma casa nova, mas tem gente que quer poder reformar a sua casa. Então aqui, presidente, nós estamos agora nesse seu governo, criamos um programa para que as famílias possam ter um financiamento para reformar suas casas, para fazer um banheiro, para melhorar a cozinha, para melhorar o telhado, para fazer um muro, para pintar a casa, para dar dignidade às famílias. E aí eu quero que vocês compreendam que é só um governo que pensa nas pessoas, que pensa no mais pobres. O governo do presidente Lula que criou o programa Reforma Casa Brasil, a quem eu peço a vocês uma salva de palmas. Presidente, eu trabalhei muito pelo dia de hoje. E eu queria, pessoal, me permitam fazer aqui um agradecimento especial. Eu dediquei cada dia dos últimos 3 anos, pessoal, para que a gente chegasse no dia de hoje. E eu, presidente, fiz questão de trazer a minha esposa, a Laís, que está ali sentada do lado do Boulos. Eu fiz questão, pessoal, de trazer aqui para Maceió as minhas filhas, a Stephanie, a Júlia e a Maria Luísa. Os meus outros 2 filhos não puderam vir porque estão trabalhando. Mas eu queria dar uma mensagem para vocês. O pai de vocês não esteve em casa. O pai de vocês, muitas das vezes, não esteve com vocês. Era para que eu pudesse estar hoje aqui, cumprindo um compromisso que eu fiz com o povo brasileiro e que eu fiz com o presidente Lula. E hoje, pessoal, diante de vocês, nós estamos assumindo e entregando o compromisso de 2 milhões de casas entregues. Com um detalhe, com 1 ano e 1 mês de antecedência. Mas daqui a pouco, esses 2 milhões vão virar 3 milhões. E aí, presidente, eu queria fazer uma provocação para o senhor. Viu, presidente? Quero fazer aqui uma provocação. Todos nós, e eu também, quero o Lula 4. Quem não quer o Lula 4 aí? Presidente, o futuro está apontado, as metas estão traçadas, o time está pronto e nós vamos fazer no Lula 4 milhões de casas nesse Brasil. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, presidente Lula. E vamos juntos fazer esse país um país melhor. Parabéns, Alagoas. Parabéns, Brasil. E vamos seguir na luta. Muito obrigado, pessoal.
Pronuncia-se neste momento o governador do estado de Alagoas, Paulo Dantas. Boa tarde, povo de Maceió. Boa tarde, amigos alagoanos e alagoanas. É uma honra muito grande nós estarmos aqui participando deste ato, junto com o presidente Lula, com os seus ministros, com a bancada federal, mas principalmente com 4.000 pessoas que são beneficiadas aqui em Maceió, na parte alta, pelo programa Minha Casa, Minha Vida. Presidente, muito obrigado por todo o empenho, dedicação, por todos os investimentos, por encaminhar todos os ministros da República durante o seu mandato para Alagoas, para Maceió, para conversarmos, para projetarmos juntos e para desenvolvermos políticas públicas que tenham a condição de melhorar a vida das pessoas. Eu quero abraçar o ministro Padilha da Saúde, que, como bem disse o ministro Renan Filho, nosso ex-governador, senador da República, que construiu muitos hospitais. No passado, nós tivemos que arcar com essa conta sozinho. Mas quando o presidente Lula voltou, com a ajuda do ministro Padilha, do ministro Rui, do ministro Renan Filho, do senador Renan, do senador Fernando, do prefeito JHC, da senadora Eudócia, do nosso querido deputado Isnaldo Bulhões, o Paulão, o Luciano Amaral, toda a bancada, nós conseguimos habilitar os serviços das UPAs e dos hospitais para nós fazermos as nossas consultas, os nossos exames de alta complexidade e as nossas cirurgias. É por isso, meu querido ministro Padilha, que quando nós formos hoje no Hospital do Coração, o senhor vai encontrar uma estrutura moderna, com tecnologia, com equipamentos de ponta, com profissionais responsáveis e de altíssimo nível, e que fazem transplante de órgãos sólidos aqui em Maceió e aqui em Alagoas. É o único hospital entre os hospitais públicos e privados do nosso estado que faz transplante de órgãos sólidos. Também o senhor vai conhecer o programa Bate Coração, que tem salvado muitas vidas e deve servir de exemplo de uma boa política pública para as outras 26 federações da República. E eu tenho certeza absoluta que, mediante esses bons exemplos, o senhor vai também fazer o credenciamento do Hospital do Médio Sertão em Palmeira dos Índios, que nós inauguramos agora no último dia 19 de dezembro de 2025. Nós estamos construindo, por meio do Ministério da Saúde, por meio do novo PAC, o Hospital Metropolitano do Agreste em Arapiraca. É a obra do PAC mais adiantada entre todas as obras em construções em todo o território nacional. É com muita alegria que a gente bate no peito e diz que nós vamos concluir o ano de 2026, que nós vamos concluir o nosso mandato, cumprindo rigorosamente com os nossos compromissos firmados em 2022 com o povo de Alagoas. Eu não faço política da fake news, da mentira, da intriga. Eu faço política do diálogo, da escuta, do projeto, da eficiência, do resultado.
a política que tenha condição de impactar no bem-estar comum e melhorar a vida das pessoas. Meu presidente querido, eu estive com o senhor desde quando eu tirei o meu primeiro título de eleitor. Eu fui prefeito lá em 2005 de uma cidade pequena chamada Batalha, no sertão de Alagoas. E conheço bem o programa Luz para Todos, que o senhor editou, que naquele momento o povo que morava na zona rural não tinha energia elétrica. Eu conheço bem os investimentos que o senhor fez no Canal do Sertão, levando já 123 quilômetros de água para quem tem sede e para quem precisa produzir. Passou 4 anos parado o Canal do Sertão. Precisou o presidente Lula voltar à presidência da República pela 3ª vez. E está lá o Canal do Sertão com obra acelerada no seu 5º trecho, com 1.000 homens trabalhando diariamente. E vai concluir este ano o quilômetro 150 e vamos seguir para Arapiraca com essa obra fundamental. Eu quero, presidente, te convidar para nós inaugurarmos a primeira etapa do aeroporto Costa dos Corais em Maragogi. A região norte já é consolidada pelo turismo. E com a vinda desse novo aeroporto, um aeroporto que tem condições de recepcionar voos de Boeing, voos que podem vir dos Estados Unidos, da Europa, voos internacionais. E todos nós sabemos que o turismo é uma grande vocação do povo de Maceió, do povo de Maragogi, do norte e do sul, dos cânions do São Francisco no sertão de Alagoas, por toda Alagoas. Mas Alagoas só está conseguindo fazer essa grande transformação, presidente, porque o senhor, por meio dos ministérios, dos competentes ministros que o senhor tem, o senhor está investindo 10 bilhões de reais. E aí eu posso citar como os programas Minha Casa Minha Vida, como graças a Deus, o programa de construção de rodovias pelo Ministério dos Transportes com o ministro Renan Filho, a duplicação da 104, a duplicação da 424, a duplicação da BR-316, a ponte Penedo-Neópolis. O senhor está investindo em ciência, tecnologia e inovação, em conectividade, para nós termos os nossos alunos em sala de aula, com internet, com computador, para terem um bom serviço educacional. Olha, presidente, o senhor investe também no fortalecimento da nossa rede de energia. E aqui a gente produz muita energia solar, eólica, temos o gás natural que vai gerar muitos empregos. Obrigado pelos investimentos em linha de transmissão para nós vendermos as nossas energias produzidas aqui por todo o Brasil. Eu digo ao senhor que nesse ano nós vamos repetir a mesma dose do ano de 2022. Nós vamos com o presidente Lula novamente para manter a soberania nacional, para manter a independência do povo alagoano e brasileiro, para nós termos uma democracia forte, um povo livre, instituições independentes. Nós vamos com o ministro Renan Filho para a sucessão, que foi o melhor governador que o estado de Alagoas já teve. E está sendo o melhor ministro dos transportes que o Brasil já teve. E está com o pé na estrada, fiscalizando as obras que são autorizadas e os investimentos que são feitos por intermédio do Ministério e com autorização do presidente Lula. Vamos com o senador Renan. E eu tenho fé em Deus que o ciclo de desenvolvimento, de empregabilidade, de inclusão
social, de respeito e amor pelas pessoas, vai seguir adiante. Viva o presidente Lula, viva Maceió, viva Alagoas e contem sempre com o nosso trabalho. Será exibido agora o vídeo da Presidência da República. A senadora doutora Eudócia Para dar as boas-vindas, fará uso da palavra o prefeito de Maceió, João Henrique Caldas. Alô, Maceió! Gostaria de desejar as boas... Especialmente ao presidente Lula, em nome da ministra Gleisi Hoffmann, em nome da senadora doutora Eudócia, desejar boas-vindas a todo o governo federal. Em nome delas, cumprimentar todas as mulheres maravilhosas que estão aqui no dia de hoje. E aí, presidente, dizer que as políticas públicas, elas que estão sendo alicerçadas, construídas e moldadas ao longo do tempo, ela tem um acerto muito grande, quando coloca as mulheres como prioridade, sendo beneficiária dessas políticas públicas. Muitas mães que estão aqui moravam em áreas de vulnerabilidade, e não sabiam como iam acordar no dia de amanhã. Então, vocês que vieram da comunidade, que estavam sem um lugar digno para morar, saibam que hoje é o dia que a esperança encontra o seu endereço. E isso só é possível porque nós não estamos só. Eu falei, presidente, no último pronunciamento no Parque da Lagoa, onde nós tínhamos 3.500 barracos de favela de lona, e que eu me orgulho de ter lá muitos amigos, assim como a Vanessa, que é uma líder da Sururu de Capote, e que lutou bravamente para superar aquele ciclo de violência e de pobreza. Hoje, aquela chaga exposta, aquela fratura exposta da nossa cidade ficou no passado. Porque lá atrás, presidente, a gente prometeu a mudança e hoje nós estamos fazendo a mudança acontecer. E agora, presidente,
Na minha reeleição, com aproximadamente 84% dos votos da capital de todos os alagoanos, nos comprometemos de fazer ainda mais. E essa é uma prova maior que a gente está fazendo ainda mais. Já estamos entregando 6.670 habitações para quem mais precisa. E aí, presidente, na última oportunidade, me comprometi com o senhor que o Parque da Lagoa, que os conjuntos habitacionais, nós iríamos prover essas famílias de acesso universal às creches, a vaga nas escolas e que pudéssemos ter uma saúde de qualidade. E eu reafirmo, senhor, os Gigantinhos, que é um projeto que leva a creche para a comunidade, para a população periférica que mais precisa, creche em tempo integral, com 6 refeições, com salas climatizadas, para cuidar do futuro das novas gerações da nossa cidade e para que essas mães, presidente, possam ter um local para poder se capacitarem, para estudar, para andar com as próprias pernas. Aqui a gente tem o Banco da Mulher Empreendedora, um benefício, um projeto social para as mães das comunidades que querem empreender, poderem andar com as próprias pernas. E aí, presidente, nós já estamos chegando, tínhamos um restaurante popular, já estamos chegando a quase 10 milhões de refeições entregues para quem mais precisa. Nós hoje já temos 11 unidades de restaurantes populares. É o Brota na Grota, é o Saúde da Gente, a Maternidade de Maceió, o Hospital da Cidade, todos os programas que não existiam antes. É o Geladão, é o Domingo é Livre, é a passagem mais barata do Brasil de ônibus. Tudo isso para levar dignidade para quem mais precisa. E, presidente, eu queria fazer um agradecimento pelo envio de todos os recursos do PAC, que o senhor já conseguiu enviar para Maceió. Estamos iniciando obras importantes na área educacional, na área de saúde pública. Nós conseguimos habilitar muitos dos serviços, ministro Padilha, do Hospital da Cidade. Então, portanto, um hospital que me custa 12 milhões de reais por mês, a metade já está sendo custeado em parceria com o governo federal, hospital 100% pelo SUS, que era o melhor hospital privado do nosso estado particular, e hoje o povo tem acesso. Então, presidente, a sua parceria tem sido fundamental e muito importante para que a gente dê continuidade a uma série de avanços e de sonhos que nós temos para a nossa cidade. E o senhor que tem o DNA no social, assim como a Caixa Econômica Federal, aqui cumprimentando o nosso presidente Carlos Vieira, o nosso ministro Jader Filho, todas essas políticas estruturantes de habitação só é possível porque nós temos o olhar sensível do governo federal. E o presidente Lula poderia ter escolhido qualquer capital, qualquer cidade dos 5.570 municípios do nosso país, mas ele escolheu a capital de todos os alagoanos para comemorarmos juntos a assinatura das 2 milhões de habitações que nós vamos entregar pelo Brasil. E ele me contava que vai chegar esse ano a 3 milhões de contratações, de novas moradias, para levar dignidade a quem mais precisa. Não tenha dúvidas, presidente, que o povo saberá reconhecer todos os seus esforços. E como eu falei da última vez, a política tem que ter menos apontar os dedos e mais estender as mãos. E isso é o que eu estou fazendo com o senhor hoje. É um pacto social, um pacto por Maceió, um pacto por Alagoas e um pacto pelo povo do nosso Brasil. Presidente, que continuemos firmes e vibrantes. Muita força para o senhor. Conte aqui com Maceió para que a gente possa fazer institucionalmente
todos os projetos que tiver no coração e na mente do Senhor para levar mais saúde, mais educação, mais infraestrutura para quem mais precisa. Muito obrigado ao povo da minha querida Alagoas. Vamos em frente! Fará uso da palavra o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos. Bom dia a todas, a todos. Bom dia, presidente Lula, governador Paulo Dantas, prefeito JHC, ministro Renan, em nome do ministro Jader, a todos os nossos companheiros de governo do Brasil. Presidente, esse povo sabe que o que o Lula traz quando governa o Brasil se resume a uma palavra: esperança. Porque o que nós estamos entregando aqui hoje, nesses 1000 apartamentos do Minha Casa Minha Vida, é sonho, é esperança. Que vocês aqui sabem melhor que ninguém, de gente que estava pagando aluguel sem poder pagar, às vezes escolhendo entre pagar aluguel e botar comida na mesa, de gente que dormia com o olho aberto, outro fechado durante a noite, com medo da água entrar em área de risco, e que hoje vai ter dignidade, vai ter a sua chave na mão, vai ter a sua esperança viva. Isso tem um nome, se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Vocês sabem por quê? Porque quando teve um governo anterior nesse país, vocês sabem quantas casas do Minha Casa Minha Vida para o povo eles entregaram? Nenhuma! Nenhuma! Deixaram, foi obra parada. E agora, com o presidente Lula voltando, a promessa dele, não foi isso, Jada? Foi que seriam 2 milhões de casas em 4 anos. Hoje aqui, nós estamos completando em 3 anos 2 milhões de casas, e vão ser 3 milhões até o fim desse governo do Lula. Isso é compromisso com o povo. E eu quero encerrar dizendo uma coisa: vocês, e no olho de vocês está a satisfação e o reconhecimento. Aqui nós estamos fazendo entrega e trabalhando. Enquanto tem gente que recebe salário com dinheiro público, caminhando em beira de estrada para defender anistia para golpista, o presidente Lula está aqui entregando casa para o povo de Alagoas e do Brasil. Essa é a diferença. Parabéns, Lula. Parabéns a esse povo de luta aqui de Maceió, que vai realizar seu sonho hoje. Obrigado. Tem a palavra agora o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Bom dia, Maceió! Bom dia, Alagoas! Querido presidente Lula, não sei se o senhor viu ali, tem até o sósia do Lula de Alagoas ali, ó. Veio com o mesmo chapéu e a camisa do senhor ali, ó, presidente. Olhei ali, até estranhei. Querido governador Paulo Dantas, em nome do ministro Renan, saudar todos os ministros,
querida ministra Gleice e senador Eudócio, em nome dela, saudar todas as mulheres, em especial as profissionais de saúde, as agentes comunitárias de saúde, os profissionais das equipes de saúde da família. Estamos aqui, presidente, no dia de hoje, como já disse aqui o prefeito JHC de Maceió, mostrando mais uma vez uma parceria construída pelo senhor. Quando o senhor volta a presidir esse país, acabou com aquela história de presidente da República não fazer ação na área da saúde se o prefeito ou se o governador não for seu aliado. E no dia de hoje, presidente, nós estamos dando mais um passo para uma grande transformação na saúde, liderada por aquele que é o maior presidente da história desse país, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Fizemos a entrega aqui de 2 ações que fazem parte do programa Agora Tem Especialistas, do presidente Lula, e do novo PAC, que é do presidente Lula e coordenado pelo ministro Rui Costa. A primeira ação é uma ação simbólica e muito forte. Durante muitos anos da história da saúde pública brasileira, existia uma área que nunca teve atendimento no SUS, que é o atendimento para a saúde bucal. Durante muitos anos, com muita luta, o SUS foi construindo e se fortalecendo nos programas de vacinação, até no programa de transplante, do atendimento da unidade básica de saúde, da equipe de saúde da família, dos grandes agentes comunitários de saúde, são nossos grandes heróis da saúde, até o atendimento mais complexo, que é dentro de uma UTI, dentro de um hospital, na parceria que fazemos aqui, por exemplo, com o Hospital da Cidade, que disse aqui o prefeito. Mas tinha uma área que era escondida dentro da saúde pública, que era a parte da saúde bucal. Até o presidente Lula assumir o governo, como primeiro governo, como presidente da República em 2003, não existia um programa no Ministério da Saúde que ajudasse os municípios, os estados, a começar a cuidar da saúde bucal. O senhor veio, e não é à toa que foi o senhor que criou pela primeira vez o programa de saúde bucal, o Brasil Sorridente. Porque o senhor sentiu na pele aquilo que o povo brasileiro sente e já sentiu e continua sentindo, que é quando tem uma dor de dente, que quando precisa arrancar um dente, que quando tem uma cárie, quando precisa fazer um canal, quando a criança precisa fazer um cuidado para o aparelho dentário, quando o trabalhador e trabalhadora, na negociação ali do seu plano de saúde, precisava de um cuidado de saúde bucal. Durante muitos anos não teve um programa nesse país que cuidava da saúde bucal. O senhor ganhou as eleições lá em 2002, assumiu como presidente da República em 2003 e criou o programa Brasil Sorridente, que passou a ter dentista, técnico de higiene dental, centro especializado odontológico, cuidado da obturação até o aparelho, até o implante em todo o país. E hoje nós temos orgulho de dizer que o Brasil tem o maior programa público de saúde bucal do mundo. Não existe nenhum país do mundo que tem mais de 30 mil equipes espalhadas nesse país. Mas o senhor, pela sua sensibilidade, percebeu uma outra coisa. Foi um grande avanço a gente começar a ter o gabinete odontológico, a cadeira de dentista, a clínica odontológica nas unidades básicas de saúde, o centro especializado. Mas ainda é muito difícil para o povo sair de casa e ir até o centro especializado ou até a unidade básica de saúde. Sobretudo quem mora na área rural, sobretudo quem mora na periferia das grandes cidades. Então o senhor ainda no seu segundo governo criou uma outra coisa, que era a gente começar a ter as clínicas odontológicas móveis, os odontomóveis, e o senhor distribuiu por esse país as primeiras clínicas odontológicas móveis, que depois a presidenta Dilma deu continuidade.
Infelizmente, todo mundo sabe aqui o que aconteceu nesse país. Todo mundo sabe que nós assumimos, teve aqui nesse país um presidente da República que sequer vacina quis dar para o povo brasileiro, que sequer oxigênio quis garantir durante a pandemia. Querido Renan, você era governador desse estado. Você sabe que durante o seu governo do estado, durante a pandemia, você não teve um apoio sequer de quem presidia a República desse país para cuidar do povo de Alagoas, no momento mais difícil da área da saúde. E graças a você, graças ao Rui Costa, que era governador da Bahia, graças ao consórcio do Nordeste, a gente conseguiu reduzir o tamanho da tragédia que aquele presidente da República vinha construindo. E esse que não queria dar nem vacina, muito menos quis expandir a saúde bucal para o nosso povo. Durante todo o governo dele, não foi comprada sequer uma unidade móvel de saúde bucal para ser distribuída pelo povo brasileiro. E durante todo o governo dele, nenhuma unidade do SAMU foi comprada para distribuir para os municípios. Graças a Deus e graças também ao povo alagoano, o presidente Lula ganhou as eleições de 2023 e voltou a governar esse país. Quando o senhor entrou na presidência da República em 2023, presidente, tinham no país espalhadas 100 unidades móveis do saúde bucal. O senhor, nesse governo, mandou o Ministério da Saúde comprar 800 novas unidades móveis de saúde bucal para distribuir nesse país. Nós vamos chegar no final desse ano, no final de 2026, com todas elas distribuídas. Nós já temos mais de 500 distribuídas. E esse ano nós vamos chegar ao total de 800. E a alegria da gente estar aqui hoje em Alagoas, entregando para 17 municípios do estado de Alagoas. Os prefeitos e a prefeita já receberam essa clínica móvel de saúde bucal, que não é para ficar parada, é para ir onde o povo está, é para ir nas escolas, nas igrejas, nos locais mais distantes, nos distritos rurais, onde está a população indígena, onde está o povo quilombola, na periferia das grandes cidades do estado de Alagoas, para fazer com que o povo de Alagoas possa sorrir com a boca cheia de dentes, com garantia e dignidade. E tem uma novidade: quem já teve que fazer aqui, ou conhece alguém da família que teve que fazer aqui, um molde para botar a prótese, que o pessoal chama de dentadura, sabe que não é fácil. Você vai lá, faz o molde, o dentista bota um molde, a sua boca fica toda azul, você escova o dente e não consegue tirar aquilo no negócio direito. Aí faz o molde, demora 2 semanas para chegar a dentadura. Você chega lá, a dentadura está doendo, não está adaptada, aí tem que voltar para adaptar de novo. Mas tem uma tecnologia nova, gente. Tem uma coisa nova, que é uma caneta que o técnico e o dentista vai lá, escaneia como se fosse um scanner assim, impressora, faz a leitura sem botar mancha nenhuma, sem botar molde. Ali tem uma impressora 3D que imprime ali a partir da caneta o molde. Você faz o molde, em 4 horas no máximo está pronta. Quando nós mostramos isso para o presidente Lula no estado do Amapá, um dia que ele foi visitar, o presidente Lula determinou ao Ministério da Saúde, Padilha, compre essa impressora 3D para as nossas clínicas móveis para a saúde bucal no nosso país. Então eu quero dizer ao povo de Alagoas, junto com a clínica móvel, junto com o odontomóvel, vai começar até agora também a impressora 3D para fazer a impressão da dentadura, da prótese, adaptar rápida aquilo para dar mais dignidade ao povo. Além das clínicas móveis, nós estamos fazendo uma outra entrega aqui, que são as ambulâncias do SAMU. Durante 6 anos antes do seu governo, o governo federal não comprou uma ambulância do SAMU sequer para repor a frota do SAMU aqui de Maceió, de Arapiraca, de Palmeiras dos Índios, das grandes cidades que tem a organização do SAMU. Todo mundo aqui sabe a importância do SAMU. O
presidente Lula voltou a presidir esse país e determinou ao Ministério da Saúde, através do PAC, comprar quase 5.000 novas ambulâncias do SAMU. Nós já distribuímos 2.500 espalhadas pelo país. E esse ano vamos distribuir o conjunto das outras até chegar a 5.000. Entregamos hoje aqui 7 novas ambulâncias do SAMU, para onde tem SAMU aqui no estado de Alagoas, para a gente repor cada vez mais. Presidente Lula, eu quero fazer aqui um profundo agradecimento por tudo o que o senhor faz pela saúde desse país. O senhor é o presidente que defende a saúde. O senhor é o presidente que defende a vida. Eu, depois desse ato aqui, ainda vou, à tarde, junto com o governador, junto com o secretário estadual de saúde, habilitar, colocar mais recursos no Hospital do Coração Adib Jatene, que é uma grande revolução no cuidado cardiológico dos problemas cardiovasculares aqui de Maceió e para o estado de Alagoas. Como nós estamos fazendo a parceria com o prefeito JHC no hospital da cidade. O senhor tem um sonho e nos deu uma missão, que é mobilizar tudo o que a gente tem, da saúde pública e da saúde privada, para fazer com que as pessoas que estão esperando tanto tempo na fila do SUS, por uma cirurgia, por um exame, tenham um atendimento o mais rápido possível. E aqui eu quero fazer um agradecimento aos deputados federais, Lira, Daniel, Paulão, Luciano, a senadora Eudócia, a todo o Congresso Nacional, porque o senhor mandou para o Congresso Nacional a proposta do Agora Tem Especialistas, da medida provisória do Agora Tem Especialistas, e o Congresso Nacional aprovou. Nessa lei nova, tem uma ação que é revolucionária no SUS, que é fazer com que os hospitais privados, que não atendem a população do SUS, mas que têm dívida com o governo, ou que querem reduzir seus impostos, ele pode trocar a dívida e reduzir o imposto por mais cirurgia, por mais exames, mais consultas para o povo do SUS. E nós vamos assinar aqui a maior rede de planos de saúde aqui do estado de Alagoas. Vai assinar a adesão também aqui em Alagoas, junto na parceria do governo do estado com os prefeitos, para atender a população do SUS. Então, se alguém estiver esperando na fila e alguém da Secretaria Municipal, Secretaria Estadual ligar e falar: Dona Maria, a sua cirurgia vai acontecer nesse hospital privado, não se assuste não, não é trote, isso é Agora Tem Especialistas, é Lula que abre as portas dos hospitais privados para atender o povo brasileiro. Viva o SUS, viva o presidente Lula e viva Alagoas! Fará uso da palavra agora o ministro dos Transportes, Renan Filho. Bom dia, Maceió! Olha, pessoal, hoje é um dia de festa muito grande aqui para receber o nosso presidente Lula. E eu queria abrir as minhas palavras nessa manhã dizendo assim: presidente, seja bem-vindo a Maceió e seja bem-vindo a Alagoas, presidente Lula. Presidente Lula, quando nós deixamos o governo, eles acabaram o programa Minha Casa Minha Vida. Criaram um programa chamado Casa Verde Amarela. Ninguém nunca viu por aí uma Casa Verde Amarela. Pararam tudo em Maceió e em Alagoas. E foi o senhor voltar à presidência da República para a gente voltar a entregar a casa popular ao povo mais pobre desse estado, presidente. Isso é muito importante, presidente, porque sabe quantas casas o Minha Casa Minha Vida já construiu em Alagoas? Mais de 200.000 casas populares para o povo desse estado ao longo da história. Uma vez, maceoenses e alagoanos aqui presentes
Teve uma grande enchente em Alagoas. As famílias perderam casas, perderam tudo. Rio Largo, presidente, Murici, Branquinha, União dos Palmares, São José da Laje, todas essas cidades ficaram embaixo d'água. O senhor pegou um avião, saiu de Brasília, veio para cá, editou uma medida provisória, liberou R$1 bilhão para a construção de casas populares, e essas cidades alagoanas foram reconstruídas, e só ali, presidente, foram 50 mil casas. O ministro Padilha citou aqui a pandemia, mas alguns anos atrás houve uma outra enchente. Enquanto a gente estava aqui lutando pelo povo alagoano, tinha gente andando em outros estados de jet ski, tripudiando com um sofrimento alheio. A política hoje, ela divide. Tem gente que pensa mais a um lado, tem gente que pensa mais ao outro, mas é inegável. O presidente desse país que mais fez na história, fez por quem mais precisa, que é um homem humano e que defende essa nação. Esse presidente é Luiz Inácio Lula da Silva, e que hoje volta a entregar essas casas por aqui. Presidente, eu queria dar um abraço no prefeito de Maceió, JHC. Queria dar um abraço no nosso governador de Alagoas, Paulo Dantas, meu grande amigo. Eu queria saudar o ministro Jader Filho, lhe parabenizar, ministro Jader, por ter revitalizado o programa Minha Casa Minha Vida. Eu queria saudar o ministro Rui Costa, que está ali do lado do Jader, e foi governador da Bahia por 8 anos junto comigo, que é um cara correto, um homem decente, um homem trabalhador, um homem que vem ajudando na Casa Civil o governo do presidente Lula. Seja bem-vindo a Alagoas, ministro Rui Costa, que é o coordenador do programa de aceleração do crescimento. Queria abraçar essa querida ministra Gleisi Hoffmann, guerreira. É com a Gleisi que muitas vezes, na hora que pega fogo, ela segura o batente. Não é todo homem frouxo que aguenta uma conversa dura com Gleisi Hoffmann, não. Seja bem-vinda, ministra. Seja bem-vinda a esse estado. A gente te admira muito. Tanto eu, quanto o senador Renan Calheiros, meu pai, que não está aqui hoje, presidente, porque teve outro compromisso, mas pediu para que eu dissesse aqui ao senhor que o lugar de Renan, em 26, é onde Renan sempre esteve, é ao lado do presidente Lula. Então eu queria saudá-lo, presidente, parabéns, saudando o ministério. Queria dar um abraço especial, carinhoso, no ministro Padilha, ministro da Saúde. A saúde é uma coisa muito importante para o povo brasileiro. Quando eu fui presidente Lula, governador desse estado, quando eu fui governador desse estado, presidente Lula, eu enfrentei a pandemia, como o Padilha disse aqui, recebendo caminhão de remédio que não se via para nada e recebendo nada para o que o povo precisava naquele momento. E aqui, presidente Lula, nós construímos o Hospital Regional do Norte de Alagoas, o Hospital Regional do Alto Sertão, o Hospital Regional da Mata, o Hospital da Mulher, o Hospital da Criança, o Hospital Metropolitano e esse Hospital do Coração que o ministro Padilha vai visitar hoje. Sabe quanto o ex-presidente da República mandou para financiar a saúde nesses hospitais? 0! Mandou 0! Quando o Lula ganhou a eleição de novo, ele habilitou os hospitais e hoje cofinancia a saúde pública de Alagoas. Isso é governo, presidente. Ministro Guilherme Boulos, seja muito bem-vindo. Tens aqui um admirador, como lhe disse publicamente na sua sala esses dias. Queria dizer aqui, como lhe disse privadamente na sua sala esses dias no ministério, queria dizer agora publicamente, seja bem-vindo ao governo, ao nosso governo, como diz o presidente. Seja bem-vindo ao nosso governo, porque a sua presença eleva a voz, eleva a força e eleva a presença do governo Lula por todas as partes do país.
Senador Eudócia, um grande abraço. Vê-la aí. Senador Fernando Farias, também. Mas, meus amigos e minhas amigas, hoje é o dia de festa. O Brasil comemora 2 milhões de casas do Minha Casa Minha Vida contratadas. E eu entrei agora há pouco com o presidente na casa da Elisângela. Rapaz, eu queria que vocês tivessem tido a oportunidade de entrar na casa da Elisângela. Porque a Elisângela, ela tremia mais do que vara verde, como a gente diz por aqui, presidente. Desculpe. Entrei na casa da Rosemary, o presidente me corrige aqui. Obrigado, presidente. Entrei com o presidente Lula na casa da Rosemary e ela tremia quando abraçava o presidente, quando mostrava os móveis. Ela chorou ao dizer que ela era mãe especial, mãe atípica, tinha um filho autista e que agora ia ter um quarto decente para dormir, um banheiro bom para tomar banho e um local agradável para morar ao lado do filho dela. Presidente, esse é o programa Minha Casa Minha Vida. Esse é o novo Brasil, como disse o Padilha, e aí vou concluir. O Brasil que gera emprego, o Brasil que fortalece a agricultura, a indústria, o turismo, o Brasil que aumenta o salário mínimo de quem ganha salário mínimo, o Brasil que deixou de cobrar imposto de renda para quem ganha até 5 mil e botou a conta para o milionário pagar em cima. O Brasil, presidente Lula, que na hora em que os Estados Unidos implantou um programa tarifário que ninguém entende, enfrentou de cabeça erguida, venceu e dá exemplo para o mundo. É esse Brasil que o povo brasileiro quer até 2030 para afastar a nossa democracia do golpe, para afastar a nossa democracia daqueles que querem mandar sem ter o voto do povo. E quem tem condição de fazer isso e de levar isso adiante, mesmo que no nosso campo tenham grandes nomes na política espalhados por esse país, mas nesse momento só quem tem direito de defender, só quem tem condição de defender o Brasil progressista, só quem tem condição de defender o mais pobre, de enfrentar os fascistas é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E nós estamos juntos. Muito obrigado. Será exibido agora o vídeo do Ministério das Cidades sobre o programa Minha Casa Minha Vida.